Olá, você que está vendo o canal agora, eu sou Luiz Vieira e esse é um canal espírita, né? Coisas do Espírito. Eu coloquei lá Luiz Carlos Vieira para não ter confusão se aparecer outro ou se já tiver outro também não tem problema. No Livro dos Espíritos tem um capítulo, que é o capítulo 12, que ele fala lá do poder oculto, talismãs, feiticeiros, né? E tem gente que pergunta isso, se tem pessoas que têm poder de evocar maldição em cima de outra pessoa, de atrair os espíritos para fazer mal a outra pessoa, ou fazer um trabalho que tem o poder de matar outra pessoa. E sim, tem um monte de perguntas aí, né? E eu estou aqui com o Livro dos Espíritos em mãos, né, povo? Eu estou com o Livro dos Espíritos em mão, ensino dado pelos próprios espíritos, né, a Kardec, e que justamente na pergunta 551, nesse capítulo aí, Poder Oculto, Kardec pergunta lá, né, um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? E a resposta é curta, né? A resposta é curta, a resposta está lá, não, Deus não permitiria. Aí Kardec prossegue na próxima pergunta, ele pergunta aqui: que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Então tem pessoa que acredita que tem pessoas que têm poder de enfeitiçar. O que pensar disso? Olha a resposta dos espíritos. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau. E a pessoa que quer fazer o mal, temos que considerar o seguinte: o próprio espírito dela ainda está no mal. Ele não é mal na sua natureza íntima, mas ele está no mal, né? Por enquanto é mal. Nesse caso, elas poderão até ser secundadas por outros espíritos que também estão na mesma situação, que são do mal também. Mas não acrediteis, olha só, não acrediteis, está aqui, ó, os espíritos respondendo: mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. As pessoas que ignoram as leis da natureza, que desconhecem, é que acreditam nisso. Os fatos que aparecem são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Aí Kardec continua lá. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Aí os espíritos respondem: o de as tornar ridículas, se não de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigos. É gente tratante. Todas as formas são charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Já dá para parar por aqui, né? Existem pessoas que pensam que elas podem dobrar os espíritos, né? Elas podem colocar através de fórmulas os espíritos aos seus serviços. O espírito, a gente tem que entender uma coisa muito simples: todos nós somos espíritos, todos nós, e mais ainda os espíritos já sem os corpos, são seres, né, que têm vontade própria. Como é que um ser como nós, encarnado, vai dominar outro ser desencarnado? Então, é óbvio que não existe meios, fórmulas, sacramentos de um indivíduo subjugar outro, ainda mais desencarnado.
não é? Então, o quanto é ridícula essas fórmulas, né? E tem espíritos que fazem algumas coisas assim para essas pessoas, que elas pedem, e se divertem com a crença delas, né? Dão risada com a cara de tacho delas. E mais ainda de quem está procurando elas e pagando para obter algum favor. Então essas pessoas vão terminar obsidiadas. Porque, como bem disse aqui o Livro dos Espíritos, vou até colocar ele aqui, deixa ele lá, que esse livro sirva de fundo para você, sempre. O Livro dos Espíritos aqui. Ó. Essas pessoas que fazem isso, elas também estão no mal. Então é como diz lá os Espíritos, elas já merecem castigo. E elas são. Dificilmente você vê uma pessoa dessa aí terminar bem. Não tem, você não vê uma pessoa dessa bem. Essas pessoas elas querem ganhar dinheiro, então elas querem vender fórmulas, prescrições e etc. e coisa e tal, que vão poder dobrar a vontade dos outros. É bobagem, né? São seres livres fazem o que querem, quando querem, se puderem, se der. Mas tem gente que prefere acreditar nisso do que estudar. Inclusive, tem gente que já começa a frequentar casa espírita, né? Casa de Kardec, que ainda acreditam nisso, por que não? Não o quê? Gente, o que está faltando para esse povo? O que está faltando? Está faltando isso daqui, ó. Está faltando isso daí. Então tem muita casa espírita, inclusive, que começa com uma série de bobagens. Falta disso. Então estamos sendo bem claros aqui. Então vão lá, vão estudar, vão fazer o curso nas casas, vão fazer pergunta. Outra coisa que espírita não faz, mas é o que espírita não faz pergunta. Eles vão lá, escutam, levantam e vão embora, né? Gente, começa a pôr o pensamento para funcionar, começa a pensar, por que será isso, por que será aquilo, aí você começa a procurar, aí começa a vir pergunta. Quando vier a pergunta, você anota no papel, anota a pergunta, então você tem um celular, todo mundo hoje está com o celular no bolso, inclusive o meu, eu estou aqui, não estou precisando de celular, mas ele está aqui, ó. Estou baixando um vídeo aqui, ele está aqui do lado, então eu gravo, tem um gravador de voz, eu gravo a pergunta ou escrevo o arquivo e depois eu vou fazer essa pergunta lá no curso espírita. E vou também fazer a minha parte, eu vou lá no livro, tem vários livros, esse aqui é um, esse aqui é outro, né? Esse não é espírito, esse aqui é filme, mas esse aqui é livro, que vai também dar luz a essas questões, e aí vocês vão tirando as conclusões. Então esse é o papel do espírita, né? Então eu espero que mais esse assunto tenha ficado esclarecido. Qualquer coisa, embaixo do vídeo lá, você clica naquela setinha, aí tem lá o lugar de você fazer perguntas, de você dar sugestão, de você elogiar ou criticar o canal. Coloque lá uma pergunta e a gente vai procurar fazer um vídeo sobre aquilo. Tá legal? Bons estudos. Continue assim, e se quiser ajudar o canal, se quiser dar um like, nós agradecemos lá naquele joinha. É importante também. Comente, se achou interessante, compartilhe também. Às vezes você tem amigo aí que quer, às vezes faz pergunta espírita, ou às vezes nem é espírita, ou se quer saber, você compartilha lá. É um meio de ajudar. Veja os outros canais também que falam do assunto, tá ok? Estamos aí, ficamos até a próxima. A gente deixou de gravar uns dias aí, mas não é por nada não. Eu estou aqui meio inchado, ó. Tô um pouquinho inchado, né? Então eu tive que dar uma paradinha. Mas como diz aquele comediante lá, o professor Raimundo, né? Saudoso professor Raimundo, vapt-vupt. Só um bocadinho, aí a gente já voltou de novo. E estamos aí.
Tchau e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.